Tem homens que entram em um ambiente e, em segundos, se tornam o centro das atenções. Não é pela aparência nem pela fama, muito menos pelo dinheiro. É como se a presença deles gritasse algo que ninguém ouve, mas todos sentem. Olhares se voltam, conversas mudam de tom e até os homens mais dominantes evitam confronto. Agora, a pergunta que muitos fazem é: qual é o segredo por trás desse magnetismo? A resposta é simples, mas brutalmente ignorada pela maioria. Não tem nada a ver com frases prontas ou técnicas de sedução, copiadas de algum guru da internet. O que realmente diferencia esses homens é um fator invisível, silencioso, mas poderoso. Uma psicologia de presença. Enquanto a maioria dos caras passa a vida inteira tentando agradar, tentando ser aceito, tentando provar valor para mulheres que nem sequer os enxergam como opção, esses homens fazem o oposto. Eles não tentam convencer ninguém de nada. Eles não correm atrás. Eles não explicam. Eles não se justificam. E por isso mesmo nunca são rejeitados. Porque eles não se colocam na posição de quem precisa ser escolhido. Eles são o padrão. Eles são o filtro. E quando um homem se enxerga como o filtro, o jogo muda completamente. Porque ele passa a se mover com a tranquilidade de quem não precisa provar nada. E isso ativa nas pessoas ao redor, especialmente nas mulheres, um gatilho primitivo de respeito e atração. Agora entenda isso. A maioria dos rejeitados está rejeitando a si mesma primeiro. Quando você se aproxima de uma mulher cheio de dúvidas, carências, medo de ser ignorado ou necessidade de validação, ela sente. O corpo dela percebe. O olhar dela responde com desinteresse. E o resultado é sempre o mesmo. Você é rejeitado antes mesmo de dizer uma palavra. Mas quando um homem entra com presença, com domínio próprio, com clareza sobre o que ele é e o que ele merece, tudo muda. Não porque ele disse algo incrível, mas porque ele carrega uma energia que comunica valor antes de qualquer fala. Esse é o segredo que quase ninguém conta. Porque não se vende em curso nem se ensina em frases mágicas. É construído. É treinado. E começa com a forma como você se vê no espelho. Se você se vê como inferior, desesperado ou em busca de aceitação, você já perdeu. Mas se você se enxerga como alguém que tem valor, que tem domínio emocional, que é capaz de caminhar sem precisar ser escolhido, aí você começa a jogar outro jogo. O jogo onde a rejeição simplesmente não te alcança. Porque você não está mais no campo dos que mendigam atenção. Você está no campo dos que impõem presença. E é isso que vamos explorar agora. Como essa mentalidade se forma, como ela se manifesta nos mínimos detalhes do seu comportamento e como você pode ativá-la a partir de hoje, mesmo que esteja cansado de ser ignorado, rejeitado ou esquecido. A partir daqui, prepare-se para desconstruir tudo o que te ensinaram sobre ser desejado, respeitado e lembrado. O primeiro erro da maioria dos homens começa na forma como eles reagem ao silêncio. Quando uma mulher demora para responder, eles surtam por dentro. Quando ela olha para o celular e não para eles, eles tentam compensar sendo mais simpáticos, mais engraçados, mais bonzinhos. Eles acham que quanto mais entregarem, mais ela vai perceber o quanto eles são diferentes dos outros. Mas aqui está a verdade. Ela já percebeu. Só que o que ela viu foi carência disfarçada de gentileza. Ela sentiu em segundos que ele está disposto a tudo por migalhas de atenção. E isso mata a atração. Porque o que atrai uma mulher de verdade não é o esforço que o homem faz para agradar, é a frieza controlada com que ele se posiciona. A capacidade de não se afetar, a calma diante do desprezo. Isso não é arrogância, é domínio emocional. E domínio emocional é percebido como poder. A mente feminina é extremamente sensível ao comportamento não verbal. Ela lê os seus olhos, a firmeza do seu pescoço, o tom da sua voz, o ritmo da sua respiração. E quando tudo isso diz "estou à vontade comigo mesmo", ela não consegue ignorar. Porque esse tipo de homem é raro, raríssimo. A maioria está em pânico o tempo todo, tentando parecer mais do que é, tentando esconder inseguranças com sorrisos falsos, tentando ser aceito em um jogo onde os fortes não pedem permissão. Agora, vamos ao ponto central. Os homens que nunca são rejeitados não têm medo da rejeição, porque eles não dependem da aceitação para se validarem. Eles têm uma certeza silenciosa. Se ela não vê valor, outra vai ver. E se nenhuma ver, ainda assim eles continuam inteiros. Isso muda tudo. Porque o que enfraquece um homem é o apego ao resultado, o medo de perder, o desespero de não ser suficiente. A partir do momento que você encara qualquer
Interação com a postura de isso é um bônus, não uma necessidade. Você começa a atrair de verdade, porque você emite escassez emocional, e escassez gera valor. Pense em um homem sentado em um bar, sozinho, tranquilo, com olhar firme, corpo relaxado e zero pressa. Agora pense em outro, olhando o celular de minuto em minuto, tentando puxar assunto com todo mundo, rindo alto para parecer divertido. Qual dos dois parece ter mais valor? Qual deles parece ser rejeitado com frequência? A diferença entre eles não está no rosto nem na roupa. Está na ausência de pressa, de necessidade, de ansiedade. Esse é o campo da presença. E presença é percebida como autoridade. Autoridade silenciosa. A mulher olha, sente e pensa: o que esse cara tem? E nem sempre ela vai entender. Porque o segredo não está em ser bonito. Está em ser sólido. Ser um homem que se basta, que não precisa provar, que não muda o tom de voz para agradar, que não força sorrisos, que não entra em discussões bobas, que sabe exatamente onde está e para onde vai. E isso, meu amigo, é uma linguagem universal. Não precisa de legenda. O corpo comunica, e o corpo não mente. Os homens que dominam isso vivem em outro nível. Agora que você entendeu o impacto da presença e do domínio emocional, é hora de ir mais fundo. Existe um fator psicológico que poucos homens percebem, mas que define completamente como eles são tratados pelas mulheres. O valor percebido. E aqui está a verdade que machuca. As pessoas não te tratam com base no seu valor real, mas no valor que você comunica sem dizer uma palavra. O problema é que a maioria dos homens anda pelo mundo se rebaixando, se desculpando por existir, tentando ser aceito como se estivesse implorando por uma vaga no coração de alguém. Eles não percebem, mas cada pequeno gesto entrega isso. O jeito que andam, sempre apressado, com os ombros caídos e o olhar vacilante. O modo como falam, pedindo permissão com os olhos antes de abrir a boca. A maneira como aceitam qualquer migalha de atenção como se fosse um prêmio. E isso destrói completamente a imagem de valor. O cérebro humano associa poder com escassez, com autossuficiência, com postura reta e firmeza na presença. Quando você entra em um ambiente pedindo para ser validado, você automaticamente se coloca abaixo. E uma vez que uma mulher te enxerga como inferior, ela nunca mais vai te enxergar como atraente. É um caminho sem volta. Por isso, o segredo psicológico dos homens que nunca são rejeitados começa antes mesmo do contato. Está na forma como eles habitam o próprio corpo, na maneira como olham para o mundo sem medo, na firmeza dos gestos, na cadência da fala, na clareza do silêncio. Eles sabem que a atenção deles é valiosa, que a companhia deles não é para qualquer uma, que eles não estão ali para impressionar, estão para observar, escolher, avaliar. E essa postura ativa, um gatilho poderoso. Nas mulheres, o da competição. Quando um homem não parece interessado demais, não demonstra carência, não tenta provar nada, ele se torna um desafio. E mulheres respeitam e desejam o que representa um desafio. O homem comum corre atrás. O homem de valor atrai. O homem comum reage ao que ela faz. O homem de valor dita o ritmo. O homem comum se desespera quando perde uma chance. O homem de valor sabe que outras virão, porque ele não joga para ganhar uma mulher. Ele joga para manter o próprio valor. E isso muda tudo. Isso transforma olhares em convites, silêncios em tensão, rejeições em redirecionamentos. Agora pare e pense. Quantas vezes você se desvalorizou para tentar ser aceito? Quantas vezes você se calou para não perder uma mulher? Quantas vezes você fingiu ser algo que não é, apenas para agradar? Todas essas escolhas te afastaram de ser um homem respeitado. E o pior, treinaram seu cérebro para acreditar que você precisa se adaptar ao desejo dos outros para ser amado. Isso é mentira. É a mentira que mantém milhões de homens fracos, dependentes e emocionalmente destruídos. E é essa mentira que você vai começar a desmontar agora. Porque enquanto você continuar vivendo para ser aceito, você nunca será desejado. A transformação começa quando você para de pedir permissão para existir. E isso não é metáfora. A maioria dos homens está sempre esperando uma validação externa para agir. Esperam a mulher dar sinais claros para tomar iniciativa. Esperam se sentir confiantes para tomar uma decisão. Esperam a vida dizer que está tudo certo para começarem a se posicionar. E essa espera constante comunica fraqueza. Porque no fundo, o que eles estão dizendo ao mundo é: eu só ajo se me aprovarem antes. Mas os homens que nunca são rejeitados têm um código interno diferente.
Eles não vivem com base na aprovação externa. Eles agem primeiro. Eles decidem primeiro. Eles se colocam no mundo como se tivessem total direito de ocupar o espaço que estão. Porque têm. Eles não esperam o mundo abrir espaço para entrarem. Eles criam esse espaço, e isso é brutalmente atraente. Porque a maioria das pessoas, inclusive mulheres, vive cheia de dúvidas, inseguranças, medo de rejeição, medo do julgamento. Quando elas encontram um homem que caminha firme, que olha nos olhos sem hesitação, que fala com clareza e convicção, algo dentro delas se ativa. É como se a presença dele desse permissão para elas também relaxarem, e isso cria um campo magnético real. Agora entenda. Esse tipo de postura não nasce da noite para o dia. Ela é treinada. Ela é construída no silêncio, nos pequenos hábitos, nas escolhas diárias que ninguém vê. Está no momento em que você treina seu corpo, não apenas para a estética, mas para a disciplina. Está na forma como você fala com as pessoas, mesmo quando não quer nada em troca. Está na sua capacidade de controlar emoções, de não reagir como um menino ferido, quando algo não sai como esperado. Está em manter a postura quando é testado. E sim, você será testado. Porque mulheres testam, a todo momento. Não porque são cruéis, mas porque querem sentir até onde vai sua estrutura. Querem saber se você é só pose ou se tem firmeza de verdade. Se você desaba ao primeiro sinal de rejeição, ela entende. Esse cara não é sólido. Se você se desequilibra emocionalmente quando ela some por um dia, ela pensa, fraco. Mas se você mantém a calma, se continua seu caminho como se nada tivesse abalado seu centro, ela sente. Esse homem é raro. E é exatamente aí que ela começa a te enxergar com outros olhos. Porque você provou algo que nenhum discurso conseguiria. Que você não depende dela para ser quem é. Isso é o núcleo do segredo psicológico dos homens, que nunca são rejeitados. Eles não precisam ser escolhidos. Eles se escolhem. Todos os dias. E isso reflete em tudo. No tom de voz. Na forma de andar. No olhar. Na postura diante da vida. Repare, um homem que sabe o próprio valor não fala muito. Ele não precisa. Ele não força a conversa. Ele observa. Ele escuta mais do que fala. E quando fala é preciso. Direto. Sem enrolação. Porque o tempo dele tem valor. Porque a energia dele não está à venda. E isso mesmo que inconscientemente é sentido por todos. Homens o respeitam. Mulheres o desejam. Existe uma diferença brutal entre o homem que atrai naturalmente e o homem que vive tentando ser notado. E essa diferença começa no foco. O homem comum vive com foco externo. Ele mede o próprio valor com base nas reações das mulheres, na aprovação dos amigos, nos likes das redes sociais. Precisa de resposta para se sentir seguro. Precisa de atenção para acreditar que tem algum valor. Mas o homem que nunca é rejeitado opera em outro nível. O foco dele é interno. Ele constrói o valor de dentro para fora. Ele não espera ser valorizado. Ele já se trata como alguém de alto padrão. E por isso é tratado assim. Esse tipo de homem não depende da atenção feminina para se sentir completo. Ele não entra em um ambiente para ser o centro das atenções. Ele entra para observar, para analisar, para escolher. E justamente por não precisar de aprovação, ele a recebe sem esforço. Porque o que é escasso é valioso. E o homem com foco interno é escasso. Ele não está disponível emocionalmente para qualquer uma. Ele não está acessível demais. Ele não se revela por inteiro nos primeiros minutos. Ele entende o poder do mistério, da imprevisibilidade, da calma. E isso ativa um dos gatilhos mais fortes na mente feminina, a curiosidade. O homem previsível, sempre presente, sempre disposto, sempre explicando tudo, não provoca emoção. Ele se torna neutro. E o neutro nunca é desejado. Mas o homem que guarda silêncio, que não entrega tudo, que não precisa se justificar o tempo todo, provoca uma inquietação. Ela começa a se perguntar, o que ele pensa de mim? Será que ele gosta de mim ou não? Por que ele não reage como os outros? E quanto mais dúvidas ela tem, mais interessada ela fica. Porque o desejo nasce no espaço, entre o que ela sente e o que ela ainda não entende. O homem alfa domina esse espaço. Ele não acelera, ele não entrega a alma de bandeja. Ele sabe que o valor não está em dizer tudo, mas em dizer pouco com intensidade. Em cada palavra dita com presença, em cada olhar sustentado com firmeza, em cada decisão tomada sem pressa. Agora pare por um segundo e se observe. Quantas vezes você contou demais? Se revelou demais? Se entregou rápido demais? Quantas vezes você se colocou na palma da mão dela, achando que isso era prova de amor,
quando na verdade era prova de fraqueza. É difícil ouvir, mas é necessário. O homem que se expõe demais perde o valor, porque o mistério é uma das armas mais poderosas da atração. E não se trata de jogar jogos. Se trata de se respeitar ao ponto de não precisar despejar tudo em troca de aceitação. Se trata de ter uma vida rica, interessante e movimentada, que não gira em torno de uma única mulher. E sim, quando ela percebe isso, ela muda. Ela começa a te olhar com respeito. Começa a te desejar não porque você se esforçou para isso, mas porque você criou um espaço onde o desejo nasce naturalmente. O segredo psicológico dos homens que nunca são rejeitados é esse: eles não colocam o desejo acima do valor. Chega um ponto em que o homem precisa escolher: continuar sendo mais um desesperado por atenção ou se tornar alguém impossível de ignorar. E essa escolha não é feita no palco. Ela acontece nos bastidores, nos detalhes que ninguém vê. Enquanto muitos tentam copiar comportamentos de homens confiantes, os verdadeiros alfas vivem de forma alinhada com aquilo que defendem. Eles não precisam performar. Eles são, porque a confiança deles não vem de aprovação feminina, vem da coerência entre o que pensam, falam e fazem. E isso mais cedo ou mais tarde é percebido por todos. Quando um homem é firme nos próprios princípios, quando ele tem direção, quando não muda de opinião para agradar, ele começa a gerar um tipo de presença que impõe respeito, mesmo no silêncio. E esse respeito, ao contrário do que muitos pensam, é o primeiro passo para gerar desejo verdadeiro. Porque sem respeito não existe desejo duradouro. Existe apenas uso. E homens que vivem sendo rejeitados, na maioria das vezes, nem percebem que estão sendo usados como distração emocional, como muleta de atenção, como plano B enquanto ela sonha com alguém mais forte emocionalmente. Isso acontece porque eles nunca se posicionaram, nunca deixaram claro que não aceitam migalhas, nunca disseram não com firmeza, nunca sumiram quando foram testados com desprezo. E aí está uma das maiores armas de um homem que se respeita: o silêncio estratégico. Ele sabe quando falar, mas sabe principalmente quando desaparecer. Ele entende que sumir na hora certa é mais poderoso que qualquer declaração, porque o afastamento consciente obriga o outro a perceber o impacto da sua ausência. O homem fraco implora para ficar. O homem forte levanta e vai embora com calma. E isso por si só redefine a forma como ele será lembrado. Porque o homem que tem coragem de se afastar comunica alto e claro: meu valor não está em ser aceito, está em me manter inteiro. Essa postura quebra padrões, porque as pessoas não estão acostumadas com homens que não imploram, que não insistem, que não mendigam presença. Quando uma mulher percebe que você está disposto a ir embora sem drama, sem ressentimento, sem implorar por migalhas, ela sente uma coisa rara: insegurança. E essa insegurança, quando ativada da forma certa, pode virar desejo, porque agora ela entende que você não precisa dela, e o que não precisa tem valor. O erro dos homens rejeitados é continuar insistindo quando já foi dito não. É tentar convencer, explicar, provar. Mas o homem alfa não prova nada. Ele se retira. Ele entende que o poder está em manter o próprio centro, e que a verdadeira atração nasce quando você é capaz de ficar sozinho sem perder a paz. Esse é o ponto onde muitos falham. Eles acham que precisam da mulher para serem completos. Mas o homem que nunca é rejeitado sabe que a completude dele é o que atrai. Ele não entrega o coração para qualquer uma. Ele não investe tempo em quem não o trata com o devido respeito. Chega um momento na vida de todo homem em que ele precisa parar de correr atrás e começar a construir o tipo de presença que faz o mundo girar em torno dele. Porque o verdadeiro poder não está em conquistar uma mulher. Está em se tornar o tipo de homem que não precisa correr atrás de ninguém. O tipo de homem que entra em um lugar e é notado sem dizer uma palavra. Que transmite segurança sem forçar simpatia. Que carrega uma firmeza silenciosa, capaz de desestabilizar até as mulheres mais seguras de si. Esse é o homem que nunca é rejeitado. Não porque é perfeito, mas porque é raro. Ele não tem pressa. Ele não tem desespero. Ele não vive tentando se provar. Ele se movimenta com calma. Fala com clareza, observa mais do que reage. Ele não permite que suas emoções sejam decididas por uma resposta no WhatsApp. Ele não se afeta com um olhar torto ou um silêncio prolongado, porque ele sabe quem é. E essa convicção, essa tranquilidade no meio do caos, é o que realmente atrai, impacta e faz com que as pessoas sintam a ausência dele quando ele não está. O mundo está cheio de homens carentes, ansiosos, desesperados por atenção. Homens que trocam respeito por afeto barato.
que perdem a identidade em troca de um pouco de aceitação. Mas os poucos que têm coragem de seguir esse caminho de presença, domínio e respeito por si mesmos, colhem algo que ninguém pode tirar: poder real. E poder real não grita, ele é percebido, ele é sentido, ele é inevitável. E se você chegou até aqui não foi por acaso. Algo dentro de você já entendeu que o caminho da aprovação externa é um beco sem saída, que tentar agradar o tempo todo só te afasta do que realmente importa, e que chegou a hora de fazer diferente, de assumir o comando, de parar de ser o homem que reage e se tornar o homem que decide, o homem que impõe valor pelo simples fato de existir. Agora, a escolha é sua. Continuar sendo mais um entre os esquecíveis, ou se tornar aquele que, mesmo em silêncio, nunca é ignorado. Lembre-se, os homens mais desejados não são os que correm atrás, são os que sabem o próprio valor e não aceitam menos do que merecem. E se você quer continuar nessa jornada de fortalecimento interno, presença autêntica e respeito inegociável, saiba que o conteúdo está só começando. O mundo precisa de mais homens firmes, conscientes e inabaláveis. E se você está aqui é porque tem tudo para ser um deles.